Foi um conflito no Líbano entre 1975 e 1990. O conflito agravou-se por causa das mudanças na composição demográfica libanesa, do afluxo de refugiados muçulmanos palestinos entre 48 e 82, dos ataques muçulmanos contra cristãos maronitas. Com o desenvolvimento da Síria, de Israel e da Organização para a Libertação da Palestina, famosa OLP, depois de um breve intervalo nos combates em 1976, persistiam os conflitos entre palestinos e libaneses, com a luta focada principalmente no sul do Líbano, ocupando inicialmente pela OLP e depois por Israel. A Guerra Civil do Líbano teve 4 etapas principais. A de 1975 até 1977, com enfrentamentos e massacres entre comunidades religiosas e intervenção síria por petição do parlamento libanês. A entre 1977 e 1982, que foi caracterizada por uma intervenção israelense no sul do país, mediante a Operação Litani. De 1982 a 1984, com a invasão de Israel, a tomada de Beirute e a posterior intervenção das Nações Unidas. E, por fim, entre 1984 e 1990, com o Acordo de Taif, afirmando na Arábia Saudita, criaram-se as condições para o final definitivo em 1990. A Guerra do Líbano de 1982, também conhecida como Primeira Guerra do Líbano, começou em 6 de junho de 1982, quando as forças de defesa de Israel invadiram o sul do Líbano, com o objetivo de acabar com os ataques dos palestinos da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que fica no Líbano. Nesse dia, com o apoio de milícias libanesas, Israel invadiu o Líbano, chegando até Beirute, a capital do país. Após 2 meses de intensos bombardeios israelenses, foi negociada a retirada da OLP da capital libanesa. A Guerra do Líbano de 2006 foi um episódio do conflito árabe-israelense, também conhecido como Segunda Guerra do Líbano, Guerra de Julho e Sexta Guerra Israel-Árabe. O conflito militar ocorreu no norte de Israel e no sul do Líbano, com início no dia 12 de julho de 2006. Envolveram as forças de defesa israelenses, o braço armado de Hezbollah, uma organização com atuação política e paramilitar sediada no Líbano, e, em menor grau, o exército libanês. O estopim da guerra foi o sequestro de 2 soldados israelenses por milicianos do Hezbollah, no início da manhã do dia 12 de julho. Militantes do Hezbollah atacaram 2 jipes blindados israelenses, que patrulhavam a fronteira. Dos 7 soldados que estavam nos jipes, 3 foram mortos, 2 ficaram feridos e 2 foram sequestrados. Israel respondeu com a chamada Operação Justa Recompensa, sua maior ação militar no Líbano desde a invasão de 1982. A operação começou com fogo de artilharia, ataques aéreos e bombardeio naval, sobre aproximadamente 40 locais no sul do Líbano, quase todos supostos redutos do Hezbollah, segundo Israel. Estradas e pontes também foram atingidas nesse dia. O conflito durou 34 dias e resultou na morte de 1.200 pessoas no Líbano, a maioria civil, e 157 israelenses, a maior parte soldados, e destruiu parte importante da infraestrutura libanesa, além de deixar perto de 900 mil libaneses desabrigados. Nos dias atuais, a maior parte da economia está dolarizada e a população urbana do país é conhecida pelo seu empreendedorismo comercial. A nação tem um nível muito elevado da dívida pública e grandes necessidades de financiamento externo. Em relação aos transportes no país, o Líbano possui poucos aeroportos. São alguns poucos militares, algumas bases aéreas em algumas cidades, e o principal do país, o Aeroporto Internacional de Beirute. O Líbano possui vários portos por seu litoral, porém 3 merecem maior destaque: Sidon, no sul do Líbano, Trípoli, no norte do Líbano, e Beirute, que fica na capital e maior cidade do Líbano. O Líbano foi classificado globalmente como o 4º melhor país para educação em matemática e ciências, e como o 10º melhor global para a qualidade da educação.